Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das cenas mais paradoxais de toda a história. O momento em que o poder absoluto é colocado em julgamento. O julgamento de Jesus diante de Pôncio Pilatos parece, à primeira vista, uma cena de total derrota. Mas, como vamos ver, é exatamente ali que uma verdade muito mais poderosa é revelada. E tá aqui o paradoxo central, bem visual. De um lado, na aparência é o que a gente vê. Um prisioneiro, um réu comum, que parece ter fracassado. Mas a realidade, o que está acontecendo por trás, é o oposto. Nesse exato momento de fraqueza, Jesus está, na verdade, reinando, revelando uma verdade fundamental e cumprindo um plano muito maior. Vamos entender isso melhor. A nossa análise começa nos degraus do palácio do governador romano, e é aqui, logo na porta, que a gente já encontra a primeira de muitas ironias dessa história. Olha só que contradição. Os acusadores de Jesus se recusam a entrar no prédio para não se contaminarem cerimonialmente antes da Páscoa. Eles estão super preocupados com a pureza ritual, mas, ao mesmo tempo, estão entregando o verdadeiro cordeiro pascal, a figura central da festa deles, para a morte. É um exemplo clássico de como a religião pode focar tanto nas regras externas que acaba ignorando a justiça e a verdade que estão bem na sua frente. E isso nos leva a uma questão bem central. Por que a verdade muitas vezes provoca uma reação tão forte, tão hostil? Porque ela funciona como um espelho. Ela expõe o que a gente não quer ver. E quando as pessoas se sentem desconfortáveis com o que o espelho mostra, a reação mais fácil é tentar quebrar o espelho. É por isso que o único homem verdadeiramente justo da história é rotulado como um criminoso. Agora a cena muda. A gente entra no palácio e vê o confronto direto entre dois tipos de reis: Pilatos, que representa o poder deste mundo, e Jesus. E a pergunta que Pilatos faz é justamente sobre isso, sobre ser rei. A resposta de Jesus muda completamente o rumo da conversa. Ele não nega que é um rei, mas afirma que o reino dele funciona numa outra dimensão. Não se trata de poder político, de exércitos. Se fosse, ele mesmo diz, os seus seguidores estariam lutando para defendê-lo. Então, se não é um reino de espadas e soldados, o que é? Basicamente, é um governo sobre os corações. O poder desse reino não está na força bruta, mas na verdade que convence e transforma as pessoas por dentro. É um reino que cresce de dentro para fora. Isso deixa uma pergunta no ar, né? Se a missão do rei não é conquistar territórios, então qual é a missão? O próprio Jesus nos dá a resposta, de forma bem direta. Gente, essa declaração aqui é o centro de tudo. Jesus não se apresenta como um filósofo ou um professor que ensina sobre a verdade. Ele afirma que a sua própria existência é o testemunho da verdade. Ele é a verdade em pessoa, mostrando como as coisas realmente são. E, segundo Jesus, encontrar essa verdade exige uma resposta. Ele diz: quem é da verdade ouve a minha voz. Isso não é só escutar por escutar. Significa aceitar essa realidade, que é a submissão, mudar a direção da vida com base nela, que é o arrependimento, e confiar totalmente nela, que é a fé. Jesus faz uma afirmação absoluta sobre a verdade. E como o poder do mundo, representado ali por Pilatos, reage a isso? A resposta dele se tornou uma das perguntas mais famosas da história. Pense na cena. Pilatos está frente a frente com a verdade personificada. E a reação dele é um reflexo de como o poder muitas vezes lida com verdades que são inconvenientes, tentando se esquivar, que é a verdade. Mas o detalhe crucial aqui é que Pilatos faz a pergunta e vira as costas. Ele não espera por uma resposta. Não é uma busca sincera por conhecimento. É uma pergunta cínica, uma forma de descartar o assunto para não ter que tomar um partido. Essa pergunta de Pilatos é uma estratégia de fuga. Ao sugerir que a verdade é relativa, que talvez nem exista, ele tenta se livrar da responsabilidade de tomar uma decisão justa. É o que o leva, logo depois, a literalmente lavar as mãos de toda a situação, colocando a conveniência política acima da justiça. Mas a história não termina na covardia de Pilatos e na injustiça dos homens. Por trás de todas essas ações tem um plano muito maior, soberano, acontecendo. É como se duas coisas estivessem acontecendo ao mesmo tempo. No nível humano, a gente vê inveja, medo, injustiça, tudo isso levando à crucificação. Mas, num nível mais profundo, essa mesma injustiça está servindo a um plano divino. A cruz não foi um acidente trágico, foi um ato intencional, um sacrifício voluntário que, paradoxalmente, se torna o ponto central da vitória. Então, vamos voltar àquela pergunta cínica de Pilatos.
o que é a verdade? A resposta que emerge de toda essa cena não é um conceito ou uma ideia. É algo, ou melhor, alguém. A verdade, nesse contexto, não é apenas uma filosofia que se encontra em livros antigos ou um conjunto de regras para se debater. É algo muito mais vivo do que isso. Também não é um conceito abstrato que a gente pode moldar e adaptar como quiser para se encaixar no que a gente prefere. Não é algo que se dobra à nossa vontade. E, finalmente, não é algo que nós inventamos para nos sentirmos melhor, sabe? Uma construção humana para dar um sentido artificial às coisas. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ele não veio só para falar a verdade. Ele veio para ser a verdade. No tribunal humano, ele foi o réu. Mas na realidade final, ele é o juiz que oferece o caminho da salvação. A pergunta de Pilatos ecoa até hoje, mas talvez a gente precise olhá-la de outro jeito. A cena toda sugere que a questão mais importante não é a pergunta abstrata "o que é a verdade?". Na verdade, o desafio que fica é: como se responde quando a verdade se apresenta como uma pessoa? Diante dela, a neutralidade, como Pilatos descobriu, não é uma opção.